remontando a máquina. Então, primeiro da remontagem, nós vamos começar pela caixa de roscas. Depois de tudo higienizado, a gente recoloca as duas roscas menores aqui. O que eu vou mostrar só é uma diferença, ela tem uma diferença de fenda. Na hora de colocar, a fenda do recheio, ela é mais grossa, ela é maior do que a fenda da massa, porque o pino de encaixe também é assim. Então, esse pino grosso você até encaixa no de massa, mas esse menor você não vai conseguir encaixar no de recheio. Então, na hora de colocar aqui na caixa por trás, coloca sempre o fino do lado direito, na ponta aqui, e o que é mais largo, a fenda, do lado esquerdo, que é o recheio. E aí, segura por aqui e vamos colocar na máquina. Por que eu tô segurando? Porque eu tenho que inclinar a caixa um pouco pra frente para ela encaixar com suavidade. E o que eu tô falando aqui de encaixe, ó, o parafuso de massa, ele é mais fino e o parafuso de recheio é um pouquinho mais grosso. Esse é mais grosso, esse é mais fino. Então, o fino sempre do lado direito. Coloca em direção à rosca lá. E aí, nós vamos encaixar no motor. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as clientes é encaixar as duas pontas. Encaixou as duas pontas, aqui você tem uma pequena visão delas encaixadas. Encaixou aqui. Na hora de encaixar essas duas partes aqui, você pode vir e encaixar assim, prestando atenção que essas duas partes em relevo, elas precisam ficar paralelas. Digamos que a gente vai encaixar aqui, vai encaixar do outro lado. Assim, ó. Ela encaixa, só que ela não fica paralela e desse jeito ela não consegue puxar com eficiência o recheio pra frente. Então, quando na hora de encaixar aconteceu isso, não tá paralela, simples. Tira, dá uma volta de 180 graus e volta. E aí ela fica paralela igual essa. Tudo encaixado, perfeito. Então, agora nós vamos colocar os moldes. E eu vou começar ensinando os moldes que são diferentes, que trabalham só de 2 em 2, ele trabalha como uma tesoura. O ponto de referência é sempre este parafuso. Então, aqui é sempre o primeiro que entra e esse aqui fica inversamente na frente e aí se dá o aperto do parafuso primeiro, apertou bem, depois a rosca dá o aperto final. Aqueles que trabalham de 6, coxinha, bolinha ou quibe, mesma coisa. Então, nós vamos começar. Parafuso aqui, este é o primeiro, sentido anti-horário. Entraram todos, por isso que é importante deixar a máquina aberta, não deixar fechado, senão você não consegue tirar e nem recolocar. Aí, de novo, o parafuso. Aí, nós vamos colocar o prato por cima para dar firmeza, ele pode entrar em qualquer dos dois lados, não tem problema. E aí, o cabeçote é essa peça aqui, onde entra o divisor de massa por fora e o recheio por dentro. Então, tem essa fenda aqui, a gente direciona para esse parafuso, coloca ele nesse sentido aqui. E aí, a gente consegue enxergar o parafuso prendendo a peça. É importante que isso seja feito para que ela não rode quando a gente começa o processo de produção. Tem os bicos, então os bicos, eles funcionam conforme o tamanho que você vai precisar. É sempre uma combinação de bicos de massa com bicos de recheio. Então, o bico menor, ele normalmente vai trabalhar com o bico de massa 1 e 2. E a gente sempre numera do pequeno para o grande. Então, esse é o bico de recheio número 1, esse é o bico de massa número 1. E aí, na sequência, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok? Aí, a gente vai usar o bico de recheio quando é recheado. Se a gente for produzir a salsicha empanada, a gente vai usar este acessório aqui, não vai colocar bico de recheio, porque ele é um bico de recheio.
Ó, ele funciona como um bico de recheio e aí a gente vai escolher um bico de massa que caiba, que cria uma parede no seu salgado compatível. Então, normalmente, esse é o número 6. Aí você escolhe, tá? Tem uma tabela de orientação. Mas, por exemplo, não pode ser um bico de massa muito pequeno, porque senão não vai passar nada de massa. Se a gente for fazer um salgado recheado com um desses bicos aqui, a gente precisa colocar essa tampa. E essa tampa tem como um pequeno buraquinho, que ele vai preso neste parafuso aqui. Então, a gente direciona para o parafuso do mesmo jeito, encaixa aqui e prende o parafuso também. A rosca dos bicos de massa, ele vem com um redutor, que é essa peça aqui, que ele até parece um bico de massa, mas ele é uma redução. Essa redução, ela é encaixada aqui, ela é firme, e ela permite que você use o bico de massa do 1 até o número 7, que é o maior. Ele encaixa aqui, o número 7. Todos eles encaixam da mesma forma e aparece um pouco aqui. Com exceção do bico de massa número 8, que você não precisa de redução, porque ele é grande o suficiente, essa parte em relevo fica para cima, ele é grande o suficiente para caber com perfeição até o fim. E ele aparece um pouco aqui. Esse faz o maior tamanho, 200 gramas. Vai escolher o bico de massa, por exemplo, número 2, colocar redução. Colocar o bico de massa virado com o furo virado para baixo, ele é só encaixado, ele é solto assim mesmo. Aí a gente vai escolher o bico de recheio pequeno, rosquear ele nessa parte interna do cabeçote. E aí a gente vem com o bico, a rosca principal do cabeçote, e aí a gente rosqueia aqui. Lembrando que é importante a gente deixar 1,5 volta dessa rosca de metal aparecendo, para que a massa e o recheio não fiquem tão apertados. Então, aqui também tem um outro segredo. Para que essa borracha vede com perfeição a saída de massa e recheio, o importante é que essa parte reta fique paralela com essa parte reta da caixa branca. Encaixa aqui nos 2 parafusos, dá uma prévia apertada aqui nos manípulos dos 2 lados. E aí, a gente vem e deixa paralelo, bem paralelo assim. Aí a gente garante que a borracha fique exatamente no lugar. Bom, vamos colocar a caixa de proteção aqui nas roscas. Nunca colocar a mão aqui e nem qualquer tipo de colher com a máquina ligada. Porque se qualquer coisa pegar aqui, pode danificar a sua máquina e você pode perder a garantia. Então, para isso que serve essa caixa. Além dela ser uma proteção para quem está manipulando a máquina. Então, a gente empurra ela para trás para deixar ela encostada, não precisa estar muito mais encostada do que isso. Aí, a gente põe as tampinhas dos 2 parafusos aqui. E aí, a gente dá o aperto. Isso tem que ficar bem firme, bem apertado. Sempre com cuidado, porque essa é a peça mais frágil da máquina. Pronto. E agora ela tá pronta para usar.